Fala galera, tudo bem? Canal Amor e Paz com conteúdo novo para vocês. Hoje vamos falar da vida da vida não, né? Falar sobre Amazias, né? Que é decretado rei de Judá, né? Uma passagem bíblica muito importante. Mas antes disso, né? Se inscreva no canal, dê o like lá, vai ajudar bastante. O objetivo do canal é ajudar o próximo, levar a palavra do Senhor ao próximo, não é objetivo financeiro, jamais foi. É sempre pregar uma palavra aqui de conforto, baseado no que está escrito na Bíblia, e chegar dentro da sua casa com uma palavra bacana, onde pode te ajudar bastante, tá bom? Vamos começar aqui o nosso assunto. Amazias, rei de Judá, tá? Reis 2, 14 e 16, quem quiser acompanhar aí, tá? E tá assim, e ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Né? O que era reto à vista do Senhor? Quando ele fala, ele fez o que era reto à vista do Senhor, né, que está aqui, é porque ele segue os mandamentos do Senhor. E esses mandamentos foram escritos lá atrás, na época do bronze, né? E Moisés deixou esses mandamentos todos escritos, né? E o que acontece quando Amazias, né, ele é decretado rei de Judá? Ele é decretado rei de Judá porque o seu pai foi assassinado pelos seus servos. Os servos do pai de Amazias matou o rei. Né? E Amazias, assumindo esse reinado, ele tem esses servos disponíveis para ele. Sabendo que esses servos mataram seu pai, o que ele faz? Ele manda matar os servos. Só que na época do bronze, né, a questão era muito diferente, né? Mandava-se matar não só os servos, mas também aniquilar toda a família, porque isso fazia parte daquele momento, daquela época, né? Porque não ia deixar uma semente ruim se proliferar, né? Deixar os filhos vivos e tudo, então matava-se todo mundo. Só que Amazias, baseado, né, nas leis de Deus, ele, segundo o manuscrito de Moisés que ficou, ele seguiu à risca as leis do Senhor, segundo o manuscrito de Moisés, né? E aí diz assim, ó, tá? E sucedeu tão logo, o reino foi confirmado na sua mão, na mão de Amazias, que ele matou os seus servos que haviam matado o rei, que era o seu pai. Porém, os filhos dos assassinos, que era o filho dos servos, né, ele não matou, segundo o que estava escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo o seguinte, aí o Senhor diz, os pais não serão levados à morte pelos filhos, nem os filhos serão levados à morte pelos pais, mas cada um será levado à morte pelo seu próprio pecado. Né? E essa passagem aí que nós vamos trazer e fazer uma analogia com os dias de hoje, né? Cada um, né, será levado à morte pelo seu próprio pecado. E aí a gente vem aos dias de hoje trazendo esse relato e fazendo uma análise, né? Hoje você tem acesso à internet, você consegue ali, né, buscar várias situações, possibilidades, conhecimento, informações. Hoje está tudo muito fácil, né? Na nossa mão tem um celular e você, com esse celular, você pode acessar o que você quiser. E Deus nos deu a oportunidade de termos o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de escolha, né? Eu posso escolher aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, né? E será que o que eu vou fazer da minha vida, né, vai ser realmente aquilo que o meu Deus, o teu Deus, ordenou ou o que ele quer para o nosso futuro? Mas nós não sabemos. É aquele certo ditado, né? A semente que você planta vai determinar o que você vai colher no futuro. E muitas das vezes, né, a colheita ela não é muito boa. A colheita ela vem de uma forma fragilizada, o fruto às vezes vem estragado, porque você não analisou com calma o dia a dia, o passo a passo daquilo que você está planejando na sua vida. Então é por isso que eu estou aqui para dizer e fazer essa analogia com vocês e aconselhar, né? Quem sou eu para aconselhar alguém, mas diante do pouco conhecimento que eu tenho da leitura bíblica, da minha experiência de vida e daquilo que eu vivenciei conversando com jovens, né, orientando jovens a saírem das drogas, um trabalho que nós tínhamos bacana em duas comunidades aqui no Rio de Janeiro, não vou falar o nome porque, né, envolveu questões de milícia e nós tivemos que tirar o nosso projeto de lá. Né? Tinha um projeto bacana, onde a gente resgatava jovens aí que estavam envolvidos no tráfico e muitas das vezes também jovens que estavam envolvidos com drogas. Né? Eu mesmo dei aula para muitos jovens envolvidos com drogas e graças a Deus hoje temos bastante jovens aí já trabalhando no mercado de trabalho
que conseguiram se livrar disso. Então, assim, mas o que acontece? O pai, ele tem que pagar por esse jovem que fez uma escolha errada, que optou ir para o mundo das drogas? Não, o pai não tem culpa, né? Muitas das vezes, em alguns vídeos anteriores aí eu falei sobre isso, né? Às vezes o pai é um excelente pai, coloca o filho em excelentes colégios, né? Dá educação em casa, dá apoio, conversa, fica amigo do filho, mas ainda assim o filho tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher aquilo que ele quer fazer da vida dele. E aí muitas das vezes ele faz uma escolha errada. Também não estou aqui para criticar quem faz as escolhas erradas, né? Está pautado na Bíblia que você tem o direito de errar, nós todos somos pecadores, mas nós temos a obrigação, nós temos o direito de errar, mas temos a obrigação de reparar o nosso erro e pedir perdão a Deus e seguir a vida de uma forma melhor, né? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Antes de tomar qualquer decisão, pense, reflita, será que aquilo ali vai te trazer algum benefício? Será que aquilo ali vai te levar a algum caminho bacana? Aí dizem assim, não, mas foi o diabo, né? Botam sempre na conta do coitado do diabo. O diabo deve estar com as costas bem pesadas, né? Porque o fardo dele está pesado, porque tudo é o diabo. E na verdade, não é o diabo, né? Na verdade é você, que a decisão é sua. Se você quer usar drogas, a decisão é sua, né? Agora, qual o resultado disso, né? Se você vai usar drogas, qual o caminho que você vai percorrer na sua vida, né? Afastamento da sociedade, né? Que não usa, afastamento de muitos empregos que vão fazer aí o teste toxicológico, e aí você não consegue se posicionar num cargo bacana, eletivo, né? Questões aí relacionadas aí a estudo, muitas das vezes o camarada que usa drogas, ele tem uma queda brusca de neurônios, ou seja, a capacidade dele poder armazenar dados sobre estudo para concurso público fica limitada, ele não consegue passar, e muitas das vezes a evolução social dele fica comprometida também, né? Porque por mais que digamos aí que a sociedade não vamos dizer assim, a sociedade não é preconceituosa, né? Balela. A maior parte da sociedade é sim preconceituosa, né? E principalmente com quem usa drogas, né? E aí o pai diz assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Ah, pai, mas é o meu amigo que usa drogas, mas poxa, eu não uso, né? E aí a questão toda começa por aí, porque o diabo, ele existe. E ele está aí, dentro da tua cabeça, você não sabe disso. Ele está sempre assim falando para você, naquele momento que você está no trânsito, que você levou uma fechada, o cara te xingou, te mandou para aquele lugar, e aí você está super estressado, aquele dia tenso, e o diabo fala assim no teu ouvido, vai lá, pô, você não está andando armado aí? Vai lá, dá um tiro nele, pô. Vai lá, pega esse pedaço de pau que tem dentro do seu carro aí, quebra o carro dele todo. Vai lá, pega essa barra de ferro, faz uma desgraça. O diabo está dentro da tua cabeça te levando a isso. E ele espera um momento de desequilíbrio, tá? Seu, desequilíbrio energético seu, e nesse momento ele se faz presente. Mas ele não é culpado, porque a atitude não é dele, a atitude é sua, né? A mesma coisa, você está com um amigo que fuma lá uma droga, usa cocaína, ele te oferece e você aceita, né? A culpa é do teu amigo que te ofereceu? Nananina, não, a culpa não é dele. A culpa é sua que aceitou, porque você tem o livre-arbítrio de aceitar. E tudo que é vício hoje na nossa vida, gente, tudo que é vício, né, se torna um pecado, né? Porque quando se torna vício, você não consegue largar. E quando você não consegue largar, você não consegue caminhar. Porque você pode estar no melhor momento da sua vida, fazendo coisas bacanas, num lazer com a sua família, mas você tem aquele vício, você deixa de fazer tudo aquilo que você está fazendo para você ir lá executar aquele vício. Então, é natural que as pessoas possam usufruir de algumas coisas que sejam salutar. Sim, é natural, mas desde que não se torne vício, tá? Aí todo mundo vai dizer assim para mim, poxa, então você está incentivando o cara a fumar maconha domesticamente, né, que não seja vício. Não, não é isso não, porque a maconha está errado, né? Não só por questões biológicas, porque ela destrói os neurônios que estão na tua cabeça aí e te destrói como ser humano, como ela te afasta da sociedade, né? A droga é lícita? Não, é ilícita. Então tudo que é ilícito eu vou reprimir aqui, né? Eu não concordo. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que o pai de vocês, a mãe de vocês, não podem pagar por vocês. Que o meu pai não pode pagar por um erro que eu venha cometer. Que eu também não possa pagar por um pecado que o meu pai cometeu. Por quê? Porque são vidas independentes.
Independente de ser pai, mãe, filho, irmão, primo, nós temos o livre-arbítrio, nós somos independentes para tomarmos nossas decisões. E aí é que está pautado esse nosso comentário de hoje, porque muitas das vezes, né, principalmente o jovem, né, eu não estou aqui, você que é jovem, eu fui jovem também, eu estou dizendo aqui que não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para ajudar. Mas muitas das vezes o jovem, ele se fecha muito para o que o pai e a mãe estão orientando, né? E muitas das vezes ele vai buscar um caminho que não foi ensinado dentro de casa. E muitas das vezes o pai acha que tem que pagar por aquilo que o jovem está fazendo com ele, né? E não é assim que funciona, né? A partir do momento que você dá toda a estrutura, ajuda, e está querendo ajudar o seu filho para sair de uma dificuldade, mas você não pode se sentir culpado por aquilo que você não fez. Agora, é claro, se você foi um mau pai, uma péssima mãe, onde não deu apoio ao filho, o filho ficou abandonado e mesmo assim o filho foi lá, procurou e entrou no caminho das drogas, né? Aí, infelizmente, você está pagando por algo que você cometeu. Ou seja, quando o pai concebe um filho junto com a mãe, ele tem total responsabilidade sobre esse jovem, sobre essa criança que nasceu, até adquirir a maioridade, né? A criança tem o livre-arbítrio? Tem, mas o pai e a mãe têm a responsabilidade de conduzir esse jovem até a maioridade. A partir da maioridade, o que ele fizer é por conta e risco dele. E não pode ser o pai criticado e a mãe criticada quando o pai e a mãe foram excelentes pais, né? Muitas das vezes os jovens culpam o pai e a mãe por estarem cobrando algo, exigindo algo, orientando sobre coisas, né? Cabe ao jovem, que é muito difícil hoje, o jovem está bem aflorado aí com bastante informações, cabe a ele analisar se o caminho que ele quer percorrer está correto, porque o diabo está solto, ele vai realmente te induzir ao erro, né? Não só as drogas não, como a decisão de brigar com alguém, falar uma palavra ruim para uma pessoa, né? Depois a pessoa morre e você se arrepende, mas aí já foi tarde e você fica com aquilo na sua cabeça para o resto da sua vida. Não vamos carregar remorso, tá? De coisas que nós deixamos de fazer por opção nossa, né? Se errar, pede desculpa, né? Se pecar, se arrependa, né? Se arrependa. E o pai, a mãe, ou até mesmo o filho, não se sinta culpado, você que é filho, que é jovem, que carrega um fardo pesado, que tem um pai dentro de casa que é alcoólatra, não carregue esse fardo achando que a culpa é sua, porque não é. A culpa é de quem realmente escolheu aquele caminho. E o pai não pode também se sentir culpado porque o filho está nas drogas, porque por mais que esse pai não tenha dado sustentabilidade para esse filho se tornar uma boa pessoa no dia a dia, mas ainda assim a decisão foi do filho de entrar para o caminho das drogas, do crime e etc e tal. Então, nós, cada um, unissonamente, independente de pai, mãe, filho, nós temos o poder e a obrigação de nos policiar, porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, assim como está na Bíblia, né? Que Amazias prevalece aquilo que está escrito por Moisés, né? Não julgarei e não incriminarei o filho pelo erro do pai, ou o pai pelo erro do filho, né? Então, assim, a gente não pode culpar ninguém por aquilo que nós somos hoje, né? Se você hoje está bem sucedido financeiramente, você conquistou um cargo bacana, né? Você passou num concurso público dificílimo, passou por um vestibular de medicina, se tornou médico, é advogado, ou até mesmo que você não seja tudo isso, que você seja, né, uma pessoa que só trabalha, que não passou em nenhum concurso público, mas aquele teu trabalho é a tua conquista, parabéns, é fruto do teu trabalho, é fruto dessa semente que eu falei, que você plantou. Você entendeu o que é a vida. Você entendeu como viver, né? Eu vou plantar para colher. Agora, o que eu estou plantando, o que eu vou colher lá na frente, né? Bons frutos. Né? Esses frutos são todos seus, né? Se são estragados, se estão bons, são seus, são nossos, né? A gente planta cada semente da maneira que a gente quer plantar. E depois também a gente vai colher da maneira que aquela semente foi plantada. Então faça uma reflexão sobre isso, né? Não culpe seu pai, tá? Não culpe seu filho. Entenda que cada um tem a oportunidade de fazer as suas escolhas. Nós temos a obrigação de orientar. Orientar para o bem, assim como o diabo orienta para o mal, né? O diabo ele está sempre ali orientando para o mal, mas quando o camarada decide ir para aquele caminho, o diabo se afasta e deixa ele. Porque a decisão foi dele. Não foi o diabo que tomou a decisão. Quem tomou a decisão foi você, fui eu, né? Então, assim, optar sempre pelo caminho do bem,
fazer o bem é maravilhoso. Tanta gente está precisando de uma palavra de consolo, de ajuda, né? Tanta gente está precisando aí de um aperto de mão, de um abraço, né? Tanta coisa que você pode fazer do bem. Vai estudar, vai se dedicar, vai passar no concurso público, vai passar no vestibular para se tornar um grande profissional, não vou dizer aqui qual área, qualquer área que seja, um grande profissional, e vai ajudar as pessoas. Isso é bacana. Isso é você olhar e falar assim, poxa, eu prosperei. Mas também eu digo para você, quem também não optar por tudo isso e achar que viver ali naquela vida onde você se encontrou com Deus, fazendo bem, ajudando o próximo, mesmo que talvez até desempregado. Mas, cara, se você está ali de boa, está no bem, está ajudando as pessoas e todo mundo está gostando daquilo que você é e você mesmo se aceita como é e gosta da maneira como você vive, poxa, parabéns, você é uma pessoa do bem. Entendeu? Essa semente foi você que plantou. Porque tem gente, às vezes, que não quer fazer um concurso público, tem gente que não prefere fazer uma faculdade, tem gente que não prefere nem fazer nível técnico. Tem gente, às vezes, que vive, né, de um artesanato, né, de algo que achou interessante, ele faz tão bem. Eu não estou aqui para criticar e nem enaltecer religião, profissão de ninguém. Eu estou aqui para enaltecer a sua atitude. Ser uma pessoa do bem, independente de ser um médico, tá? Ou então um profissional na área de limpeza, a diferença que tem entre um e outro é só a questão salarial, que um ganha um pouco mais e o outro ganha um pouco menos. Mas ambos são pessoas do bem, pessoas que escolheram o caminho do bem, e eu ouso aqui a dizer algo que é muito importante, né? Eu prefiro lidar com um ateu íntegro, justo e bom do que lidar com um religioso hipócrita, covarde e do mal, entendeu? Então, assim, eu estou dizendo para vocês o que aqui? Que não adianta você estar todo dia na igreja, orando, pregando, e quando você sai da igreja, você volta para o teu ócio, né? Volta a fazer o mal às pessoas, tratar as pessoas mal, e essa é a semente que você está plantando, todo mundo se afasta de você, né? Eu prefiro muito lidar com um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, mas que é uma pessoa boa. Pô, mas o ateu pode ser bom? Não só pode, como deve e o é, né? Muitos ateus aí que você vê, que eu conheço, né, que são pessoas do bem, que fazem doações aí para orfanatos, para asilos, ajudam pessoas de rua, e é isso. É a semente que ele está plantando. Ele não acredita em Deus, é a metodologia dele, é a maneira que ele encontrou para poder ser feliz. O que eu digo para vocês aqui, o recado que eu dou, né, você está sendo feliz com a vida que você escolheu hoje licitamente, baseado na licitude, não na ilicitude? Pô, se você está sendo feliz, cara, segue, vai em frente. Agora não vai pelo caminho errado. E não culpa, né, a quem não tem o direito de ser culpado. Porque o seu pai e a sua mãe não tem culpa de nada. O seu filho não tem culpa de nada. A decisão é sua. Tá bom, gente? Fica aí o recado aí. Espero que tenha esclarecido um pouquinho aí vocês aí. Eu não sou ninguém, eu sou uma areia no deserto, né? Pouquinha coisa que eu sei, mas o objetivo sempre é ajudar. Não estou aqui para criticar quem tem uma profissão melhor, quem tem uma menor, quem é auxiliar de serviços gerais, quem é médico, quem é empresário. Não, o objetivo aqui não é esse. O objetivo foi só dar um exemplo, né, e falar minuciosamente sobre o que é importante. O importante dentro de você é a felicidade, dentro e baseado nas coisas de Deus, nas coisas boas e nas coisas lícitas, tá bom? Nas coisas lícitas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, tá? E vamos para a nossa oração de encerramento, tá? Senhor, obrigado pelo dia a dia, que o Senhor possa abençoar o dia desses meus irmãozinhos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa me glorificar sempre, para que eu venha com conteúdo que seja lucrativo e não ofensivo para as pessoas, Senhor. Que eles possam compreender a real essência desses vídeos e que esses vídeos possam adentrar o lar de todo mundo e fazer com que as pessoas possam se transformar e serem felizes. Amém. É isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê o like e vamos lá. Seguimos em frente.